Abrir espaço no Bastidores CNN para uma entrevista importante. Conversamos agora ao vivo com o senador Flávio Bolsonaro, que protocolou um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Quem está com a gente também na tela é a Jussara Soares, que viabilizou essa entrevista. Por isso, cumprimento o senador e passo a bola para a primeira pergunta para a Jussara Soares. Boa tarde, meus colegas, boa tarde, senador, e a todos que nos acompanham. Senador, quero já começar falando sobre essa decisão recente do ministro Alexandre de Moraes, que diz que o ex-presidente Bolsonaro, ele pode dar entrevistas, mas o presidente tem se mantido em silêncio. Qual é a sua opinião sobre isso? O presidente é uma orientação? O senhor chegou a aconselhar se ele deve ou não falar com a imprensa? Bom, boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Jussara, obrigado pelo convite. Clarissa, também aqui o Uribe e a Tainá. Bom, é óbvio que essa decisão do Alexandre de Moraes, pelo seu altíssimo grau de subjetividade, é uma censura que se impõe a ele. Tanta censura, e não apenas a ele, né? Tanta censura que se ele estivesse aqui agora para dar uma entrevista a vocês na CNN, teriam alguns assuntos proibidos que ele pudesse falar. A interpretação que pelo menos eu estou tendo dessa decisão é que ele não pode falar sobre o processo dele, porque o Alexandre de Moraes pode entender que ele está querendo obstruir a justiça de alguma forma, né? Eu achando que a justiça, que os juízes, que os magistrados tinham exatamente a cargo vitalício, inamovibilidade, independência para se blindarem de qualquer interferência externa, como muito bem falou o ministro Luiz Fux recentemente num debate no plenário do STF. Então é óbvio que é uma censura e tudo que o Alexandre de Moraes quer é a cereja do bolo para ele é prender o Jair Bolsonaro, e ele vem promovendo um cerco ao Bolsonaro e a seus aliados e qualquer parlamentar de direita há muito tempo. E esse modus operandi do Alexandre de Moraes já ocorre, não é de agora. Se você for lembrar, se pegar só da campanha para cá, Jussara, você já vê que vocês vão lembrar que ele censurou a Rede X na véspera da eleição, ele derrubou uma série de perfis em redes sociais com milhões de seguidores, de apoiadores do Bolsonaro, ele bloqueou contas de apoiadores do Bolsonaro, e eu lembro um voto da ministra Carmen Lúcia dizendo que votaria a favor da censura, quando proibiram que fosse publicizado um documentário promovido pela Brasil Paralelo, se não me engano, porque era só daquela vez. E isso reiteradamente continuou acontecendo, e agora não satisfeito em tirar as redes sociais do presidente Bolsonaro, ele toma essa decisão que é dúbia, exatamente para calar o Bolsonaro e para que a imprensa, né, tenha que se pautar pelo que o Alexandre de Moraes quer, né, se isso não tem outro nome que não seja censura, e mais absurdo ainda, quando ele tenta responsabilizar Bolsonaro por medidas que terceiros possam promover em redes sociais, como ele fez com relação ao Eduardo Bolsonaro, Jussara, que é uma insanidade tão grande, porque a partir do momento que ele está num local público ali, Câmara dos Deputados, ele fala com a imprensa, mostra a agressão aos seus direitos humanos que ele sofreu com essa tornozeleira. O vídeo se torna público. Aí de todo mundo que postou, ele pinça o Eduardo Bolsonaro para falar, olha, isso aqui foi um conluio, já foi feito premeditadamente, portanto, Eduardo Bolsonaro está sendo usado pelo pai para indiretamente burlar minha decisão. Quer dizer, é uma criatividade sem limites que o Alexandre de Moraes tem e que, infelizmente, esse tem sido o maior problema do Brasil hoje. A doença do Brasil hoje tem nome Alexandre de Moraes. O senhor antecipou, senador, a sua volta do exterior, o senhor estava em viagem com seus familiares, antecipou, sinalizou que havia uma preocupação com a decisão que sairia do ministro Alexandre de Moraes. O senhor acreditava que seu pai seria preso pelo que Alexandre de Moraes considera o descumprimento da medida cautelar? Ele deu uma reprimenda no ex-presidente, mas deixou ainda a possibilidade de prisão em aberto. O senhor considera que isso pode acontecer? Quais são os cálculos que vocês fazem diante dessa decisão de ontem? Ontem também, aproveitando, nós vimos o seu pai, ex-presidente, muito emocionado num culto evangélico. Ele também tinha essa mesma ideia de que seria preso pelo descumprimento dessa medida cautelar? Olha, Tainá, esse é um processo que está com a sentença pronta muito antes de começar. E eu não estou vendo ninguém falar uma coisa que eu vou falar para vocês aqui agora. Este último processo que motivou a colocação da tornozeleira, que motiva essas ameaças constantes a um réu por parte de Alexandre de Moraes, ameaças que ele já promoveu também contra o Cid, contra diversas pessoas, ameaças que ele faz a advogados, quer dizer, normalizou-se o modus operandi
E qual que é o ponto? Esse é mais um processo, e essa foi a motivação desse meu último pedido de impeachment. Ele tinha que ser suspeito para estar nesse processo, uma questão muito óbvia. Se ele está acusando o Eduardo Bolsonaro de estar nos Estados Unidos, denunciando os seus abusos, os seus desmandos de Alexandre de Moraes, e pedindo punição a ele, é óbvio que ele é uma parte interessada nesse processo. Alguém tem alguma dúvida disso? E isso está escrito com todas as letras na Lei 1079, que é a lei de impeachment, que o ministro Supremo tem que, quando não se declara suspeito, é um processo que, obviamente, ele tem um interesse pessoal em participar desse julgamento, isso é motivo para um impeachment. E eu lamento que no Senado Federal, eu estou tentando falar com o presidente Davi Alcolumbre, ainda não consegui, ele está em viagem, eu lamento muito que isso não esteja sendo tratado com mais seriedade, porque é exatamente esse seguro que o Alexandre de Moraes faz com o presidente do Senado de ocasião, é que motiva ele a tomar medidas fora da lei, como ele tem feito há muito tempo. Então, Tainá, é óbvio que a qualquer momento ele pode acordar amanhã, olha, eu acho que o Bolsonaro está chorando muito, então eu vou prender ele para botar ele na cadeia. Ele não precisa ter motivação, não precisa ter motivo para ele fazer isso. Isso não é uma democracia que nós estamos vivendo. Até quando a gente vai ficar de olhos fechados para todos esses absurdos, todos esses desmandos, todos esses abusos de autoridade que o Alexandre de Moraes vem cometendo? E não tem simplesmente a quem recorrer aqui no Brasil. Então, nossa luta é muito maior do que isso tudo. Eu conversei com ele ontem, eu voltei de viagem para estar perto do meu pai. É óbvio que ele é um ser humano, Tainá, ele é de carne e osso, ele tem coração, ele tem sentimentos. E a gente sabe que ele está sofrendo um processo completamente injusto, que ele não merecia estar passando por isso tudo. E é óbvio que a reação de qualquer ser humano é ficar do jeito que ele está. Uma pessoa está até prostrada, está uma pessoa claramente com a fisionomia para baixo. A gente não gosta que isso aconteça, ainda mais quando é com um familiar, com um pai, sabendo de tudo que ele está sofrendo injustamente. O senhor voltou porque achava que ele seria preso, senador? Não é porque achava que seria preso, é porque no primeiro momento, quando coloca a tornozeleira, e aprenderam o celular dele também, eu não conseguia falar. Quando eu consegui falar com ele, ele me pareceu até um pouco calmo no momento, disse que, olha, está tendo uma mobilização aqui que o deputado Sóstenes está promovendo para que os deputados voltem no recesso, você pode ficar por aí por enquanto, daqui a pouco, na semana que vem, eu já estarei de volta em Brasília, mas quando Alexandre de Moraes toma essa decisão de dar 24 horas para a defesa dele, dizer por que descumpriu a decisão dele, as cautelares dele, que só descumpriu na cabeça dele, é óbvio que ele inventa uma narrativa para tomar a decisão que ele quiser, já que ele não precisa ter fundamento para tomar suas decisões. Eu fiquei preocupado, sim, com essa possibilidade, não vou negar que eu fiquei preocupado. Eu queria estar aqui perto dele, em um momento de dificuldade, nesse momento que você vê quem é seu amigo, quem te dá suporte, quem está ali para te dar força mesmo no momento de dificuldade, e obviamente eu voltei para cá e minha família ficou lá. Senador, falta uma semana para que a promessa de Donald Trump do tarifaço fique de pé, 50% sobre os produtos brasileiros. O senhor é favorável a essa tarifa de 50% e mais? A indústria fala da possibilidade de 110 mil empregos acabarem, ou seja, as pessoas ficarem desempregadas por causa dessa tarifa. O argumento de Donald Trump é o processo contra o pai do senhor. O senhor acha justo que um processo que nem foi finalizado ainda possa gerar um desemprego tão grande no Brasil? Olha, isso é parte de premissas equivocadas, né, Uribe? Quem está provocando isso tudo não é o Trump, é o Alexandre de Moraes. Como eu falei, um processo completamente viciado. Eu vou usar aqui as palavras do Zanin, enquanto advogado do Lula, quando ele foi lá para fora do Brasil buscar ajuda internacional para o seu cliente. E ele falou a seguinte frase: não existem mais no Brasil remédios eficazes para cessar as violações a direitos humanos. E é o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora. E obviamente que não foi só isso. O Trump tem uma identificação com o presidente Bolsonaro, foram presidentes durante uma pandemia, tinham uma boa relação respeitosa. Os dois, eles sofreram perseguições do Poder Judiciário, como nós entendemos que o Bolsonaro está sofrendo aqui, e ele passou por isso lá. Ele sofreu um atentado à sua vida, como o Bolsonaro também sofreu aqui. Então tem uma identificação com o presidente Bolsonaro, e eu acho que, obviamente, isso motiva ele a tomar a postura que ele está tomando. E não foi só isso, Uribe. Se você pegar relatórios de grandes empresas, que fazem aí assessorias, para os seus clientes na parte financeira, eles elencam, além da questão, uma motivação política, uma motivação econômica, muito em função da postura que o Lula e o seu governo vem tendo de simplesmente
acabar ou destruir as relações com os Estados Unidos, com seus aliados. Aí tem diversas coisas para citar. Tem desde o Lula dizendo que o Trump, caso eleito, seria um novo nazismo com outra cara aqui pelo mundo, a Janja mandando um fuck you para Elon Musk e até, finalmente, o Lula no BRICS defendeu o fim do dólar como a moeda padrão para comércio internacional. Isso fere de morte os interesses dos Estados Unidos. E o que o Trump está fazendo está com base na legislação deles, dos Estados Unidos, porque Alexandre de Moraes, na sua mania, né, na sua completa obsessão por estender as suas decisões para terceiros que não estão nos processos, como ele fez quando bloqueou a Rede X, como ele fez agora com a Heloísa, a esposa do Eduardo Bolsonaro, ele fez com Elon Musk, ele bloqueou as contas da Starlink, porque tinha uma participação da empresa X, que era para atingir o Elon Musk. Ele bota o Elon Musk de investigado no inquérito de fake news e não está nem aí. Agora eu pergunto, por que o Alexandre de Moraes, Uribe, não botou o Trump ainda de investigado no processo aqui no Brasil, já que ele é que está ali nesse embate com o Alexandre de Moraes? Porque não tem coragem? Qual é a dificuldade dele de colocar o Trump como investigado num inquérito como esse, já que ele está dizendo que há ameaças do governo americano, há ameaças do Trump com relação a essas sanções ao Brasil, mas também com relação às sanções individuais que podem acontecer a qualquer momento contra ele. Então é óbvio que o Alexandre de Moraes aqui, ele continua, como foi dito agora há pouco, com o amparo de uma parcela, pelo menos por enquanto, do STF, que estão dando suporte para ele tomar todas essas decisões completamente fora da lei. Ele revogou, o Uribe, da lei, esse instituto da suspeição, o instituto do impedimento, que é exatamente para evitar que algum juiz tirano use a força da sua caneta, o poder que é concedido pelo Estado a ele, para perseguir alguém que ele tem interesse de perseguir, como Alexandre de Moraes está fazendo com Jair Bolsonaro. Não. Mas o senhor defende essa tarifa de 50% ou defende um recuo de Donald Trump? Eu defendo a nossa liberdade, Uribe, eu defendo a nossa democracia, eu defendo o seu trabalho. Você tem que poder entrevistar uma pessoa sobre qualquer assunto. Não pode um juiz falar que o Bolsonaro está livre para dar entrevista, mas não pode falar sobre determinados assuntos com vocês. Isso é um cerceamento da liberdade de imprensa. Eu estou aqui em defesa de vocês também. Estou em defesa da liberdade de expressão do nosso povo. Estou em defesa da nossa economia, porque não tem uma ditadura no mundo que não comece como o Brasil está fazendo aqui agora, e eles ignoram a questão econômica. Eles querem mais é que as empresas quebrem para que aqueles oprimidos naquela determinada nação passem a viver necessariamente de ajuda de custo do governo. E é isso que o Lula está fazendo. O Lula é um irresponsável, Uribe, porque ele quer que isso aconteça. Esse é um projeto que ele já declarou publicamente que é a favor de implantar comunismo, de implementar socialismo, só que isso tudo é sempre levado na chacota, na questão ideológica. Há um Bolsonaro que está falando, então não podemos considerar que o Brasil pode chegar nesse ponto. Pergunta aqui para o venezuelano do nosso lado, se ele pudesse voltar atrás 20 anos, se ele não lutaria pela liberdade no seu país, se ele não lutaria pelo direito dele ficar na sua casa. Mas hoje ele está fugindo de fome lá por Pacaraima, lá em Roraima, porque ele é oprimido no seu país e a Venezuela virou uma ditadura. Então a gente não quer que isso aconteça aqui no Brasil. Tem algo muito maior, Uribe, que a gente está lutando, do que essa questão de tarifas. E mais uma vez, isso não está no nosso controle. Quem está determinando quais vão ser as sanções, quem está escolhendo o que vai fazer, é o Trump da cabeça dele e o seu time lá do governo americano, a maior democracia do mundo, que colocou o Brasil na mesma prateleira de Venezuela. E parece que ninguém está ligando para isso. Quem vai querer ter daqui a pouco os empresários que estão aí reclamando da taxa de 50%, sem chegar num ponto de virar Venezuela, Uribe, simplesmente o Estado pode tomar suas empresas. Hoje o Estado já é sócio da sua empresa em função de quase 40% de impostos que a gente paga para o Estado. Ele pode querer tomar as empresas e estatizar, como fez o Hugo Chávez e como fez o Maduro na Venezuela. Senador, vamos seguir aqui com a Clarissa Oliveira agora, direto de São Paulo. Boa tarde para o senhor, senador. Obrigada pela entrevista. Eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa a figura do seu irmão Eduardo Bolsonaro. A gente entende ali que ele vem reverberando muitos dos argumentos que o senhor também está expondo aqui, mantendo aí uma postura crítica em relação ao Alexandre de Moraes, mas até mesmo dentro da direita brasileira isso está provocando muitas reações. Vou citar alguns exemplos. Ele foi chamado de moleque por uma parlamentar do campo de vocês. Ele foi ontem, por exemplo, o Ronaldo Caiado teve aqui, conversou com a gente, fez uma entrevista para o Live CNN, na qual ele se recusava recorrentemente a responder sobre Eduardo Bolsonaro, ficando ali em cima do muro. Tem um desconforto de uma ala expressiva, mesmo dentro do bolsonarismo, com o tom adotado lá nos Estados Unidos. Eu gostaria de uma avaliação do senhor. O senhor acha que tem algum exagero
da parte de Eduardo Bolsonaro? Está errando na mão em alguma medida ou não? Isso é parte de expressar esse sentimento que o senhor está expondo aqui, mesmo que a consequência seja a imposição de tarifas tão pesadas aqui para o Brasil, com um impacto econômico tão grande? Clarissa, as pessoas têm medo de falar por causa do que pode vir a acontecer com elas no campo jurídico. Isso é uma democracia? O que o Eduardo está fazendo lá fora, ele está, como eu falei aqui, com tudo que eu já expressei para vocês, e ele faz aquilo porque nós acreditamos que é a coisa certa que temos que fazer, porque aqui no Brasil não há mais a quem recorrer para a gente escapar dessa democracia relativa ou de ditadura, como queiram chamar, porque em ambos os casos os direitos e garantias individuais, a Constituição não existem mais, existe o que está na cabeça do ministro Alexandre de Moraes, então não há outro caminho. O Alexandre de Moraes encurralou o Brasil como se ele fosse o dono do Brasil. O país não é governado por juízes. O país deveria ser governado por quem teve voto para governar. E está muito claro, muito evidente também, inclusive para o Trump, Clarissa, que aqui no Brasil o processo de venezuelização, isso também está embutido nisso, a questão da oposição ser sistematicamente perseguida pelo Alexandre de Moraes. Então, não temos a quem recorrer. Não estou feliz com essa tarifa de 50%, não quero que passe para 100%, mas o que eu estou vendo é o Lula fazendo força para que isso aconteça. Ele continua dando declarações completamente irresponsáveis, fazendo piadinha. Parece uma pessoa que quer mesmo que o balão lamba fogo e que o Brasil vá para o espaço. Ele não quer nem saber se isso está resultando em um pequeno voo de galinha dele com relação à sua aprovação, se é que isso é verdade. E ele não está nem aí para a responsabilidade que ele tem como chefe de Estado. Uma pessoa que não é recebida no governo, que é a maior democracia do mundo, mas é convidada para posse do ditador do Irã e manda o Geraldo Alckmin ao lado de terroristas, mostra muito sobre essa incapacidade que o governo está tendo de negociar. Então não adianta querer jogar a culpa no Eduardo Bolsonaro. A direita está insatisfeita com o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Ele está cumprindo um papel que a história vai mostrar, Clarissa, que é o papel correto de defender a democracia no seu país, porque ela foi para o saco há muito tempo aqui. É como se estivéssemos aqui numa panela, um sapo dentro da panela esquentando aos poucos, daqui a pouco a água está fervendo, a gente morreu, não sabe por quê. Então a gente não vai abrir mão de lutar pela nossa liberdade, pelo que a gente acredita que é o melhor caminho a ser seguido pelo Brasil, por causa da repercussão que isso possa ter com relação à opinião pública, que eu tenho certeza, lá na frente, quanto mais passa o tempo, mais compreende a importância e o tamanho do buraco que nós estamos aqui no Brasil. Jussara Soares. Senador, o governo tem apontado, inclusive, essas dificuldades de diálogo com os Estados Unidos. O Congresso, a cúpula do Congresso, vem sendo ameaçada, inclusive, de sanções também pela Casa Branca. Isso foi verbalizado, inclusive, pelo deputado Eduardo Bolsonaro. O que a política diz aqui em Brasília, né, e o governo Lula fala que é uma chantagem que está em curso e também uma interferência. Minha pergunta para o senhor, nesses termos em que estão colocadas as negociações, que elas só podem ocorrer via Eduardo Bolsonaro, o Brasil está refém do Eduardo? Eu acho que a democracia foi sequestrada aqui no Brasil pelo Alexandre de Moraes, e o que o Eduardo está fazendo é tirar esse refém que está na mão dele, na mão dele, que é o Brasil. Tudo que o Eduardo está defendendo, a gente já tinha que estar fazendo aqui no Brasil há muito tempo, independente de qualquer questão internacional. Esse é o ponto. E, mais uma vez, a solução não está lá nos Estados Unidos. Não adianta montar uma comitiva de parlamentares e ir para lá. Eu até compreendo a boa vontade de alguns, ou de demonstrar um esforço para um segmento que esse parlamentar ou essa parlamentar representa. O fato é que a gente já tinha que ter apreciado aqui a questão da anistia. E não acontece por quê, Jussara? Porque o Alexandre de Moraes ameaça o Congresso Nacional. Olha, se aprovar, vou amanhã declarar inconstitucional. Não sabe nem qual é o texto. Isso é uma independência entre os poderes? Isso não é uma violação do que está na Constituição? Qual o limite para Alexandre de Moraes, Jussara? Esse é o ponto que as pessoas têm que entender com o passar do tempo. Porque até quando a gente vai ficar nessa tortura que ele faz, psicológica, condenando pessoas a penas altíssimas por terem depredado patrimônio público, uma pessoa que ameaçou o Cid na delação, um processo, Jussara, que é feito com base na delação do Cid, e quando o Cid fala em depoimento, que foi transmitido naquela super live do Supremo, que nunca foi tratado de nada parecido com o 8 de janeiro durante o governo Bolsonaro, isso não é levado em consideração, mas toda a peça fictícia
da PGR é baseada, que se começou a tentativa de golpe numa live e o grande finale foi o 8 de janeiro, quando você desqualifica o 8 de janeiro, você não consegue fazer o vínculo com o presidente Bolsonaro, e aí não tem problema. Aí o Cid pode mentir, o que ele fala não é levado em consideração. Então é muito claro que é um processo de perseguição, é um complexo industrial de mentiras e de narrativas que o Alexandre de Moraes construiu para chegar ao objetivo final dele, que é prender o Bolsonaro. E é preciso falar isso abertamente, sem medo, porque a gente está lutando pela nossa democracia. Se o Alexandre de Moraes fosse um juiz isento, ele já tinha se declarado suspeito há muito tempo para estar em vários desses processos, como nesse último que eu apresentei o pedido de impeachment dele. Não tem cabimento, Jussara. Ele ser uma pessoa interessada, ele, em tese, ser o maior alvo, vamos dizer assim, do Trump ou do trabalho que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, e ele fica sentado em cima presidindo um processo como esse. E aí toma medida contra o Bolsonaro em vingança ao que contra o Jair Bolsonaro, em vingança ao que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. A gente não pode normalizar o que o Alexandre de Moraes está fazendo. A gente não pode banalizar essas atrocidades, essas violações de direitos humanos. E não é porque é com meu pai só não, é com centenas de pessoas. Tem jornalistas, colegas de vocês, exilados em outros países. Tem pessoas trabalhadoras, chefes de família, que estão em outros países, porque já sabem que estão condenados aqui muito antes do processo começar. Isso está muito longe de ser uma democracia. Isso que fica entalado aqui na garganta muitas vezes. E eu gostaria muito que a imprensa repercutisse com mais isenção isso. Não estou falando que é o caso de vocês. Mas parece que ninguém esqueceram dessa parte que o Alexandre de Moraes não poderia estar presidindo esse processo. Mais esse processo que ele abriu agora contra o Jair Bolsonaro e contra o Eduardo Bolsonaro. Mas está tudo bem no Brasil. Vamos continuar vendo assim até quando? Senador, só para complementar aqui, Tainá, hoje, o senhor me disse, o Eduardo é a única pessoa capaz de negociar com a Casa Branca, na sua avaliação? Qualquer recuo tem que passar pelo Eduardo? Olha, o Eduardo Bolsonaro não pode ser usado como desculpa para esse governo incompetente que não consegue ter acesso à Casa Branca. Eu já falei isso algumas vezes. A resolução do problema, Clarissa, está aqui no Brasil, mais uma vez. Se a gente fizer o nosso dever de casa, acaba a sanção no mesmo dia. Se a gente fizer eleições com o Jair Bolsonaro nas urnas, não tem mais nenhum problema do Brasil, não vai ter mais essa qualificação da maior democracia do mundo, nos colocar e nos tratar como se fôssemos Venezuela. Isso é muito triste, isso não pode ser desconsiderado em todo esse contexto, porque a gente está caminhando para isso. Porque o Alexandre de Moraes, ele, quando fica coagido, ele faz o que ele fez agora, ele simplesmente releva uma coisa que ele interpretou que seria o descumprimento das medidas cautelares que ele impôs ao Jair Bolsonaro. E até quando a gente vai ficar nessa? O Alexandre de Moraes faz o que dá na cabeça dele, ele acorda um dia de bom humor, ele acorda um dia de mau humor, independente de fundamentação, ele faz o que ele quiser, ele prende quem ele quiser, como ele retornou para a cadeia uma senhora agora de 72 anos, que estava no Pilates, com tornozeleira eletrônica, deu um problema na tornozeleira, ela informa o Alexandre de Moraes que foi um problema, que ela não teve a intenção de descumprir essa medida cautelar e botou a mulher de volta no presídio. Quem é que não se indigna com um negócio desse? O Alexandre de Moraes precisa de um tratamento psiquiátrico urgentemente. Quem é da família do Alexandre de Moraes, faça uma internação compulsória com ele, porque ele não está em condições mentais mais de ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa obsessão que ele tem, querer ser o ditador do Brasil, tem que ter um fim em algum momento. Isso aqui é um pedido, né, uma súplica que eu faço a vocês da imprensa, que nos ajudem a resgatar a normalidade no Brasil, que nos ajudem a resgatar a democracia que foi sequestrada pelo Alexandre de Moraes, pelo amor de Deus. Senador, falando do Eduardo ainda, tá? Porque chegou agora há pouco para a gente uma declaração que ele deu sobre Hugo Mota e Davi Alcolumbre. O senhor é senador, mencionou para a gente agora há pouco esse pedido de impeachment já noticiado pela CNN Brasil, que o senhor protocolou junto a outros 20 que estão sem destino lá no Senado Federal. Só que o seu irmão, ele fala... São mais de 40, Tainá, eu acho. Mais de 40? Então é isso. A gente tem 20, então é muito mais do que isso. Mas estão lá, fato é que não tem nenhuma sinalização do presidente do Senado que vai levar isso adiante. O seu irmão Eduardo, quando ele agora há pouco falou sobre os presidentes do Legislativo, ele fala que a coisa vai ficar ruim e dá a entender que sanções estão sendo avaliadas pelo governo americano. A exemplo do que aconteceu com os ministros do Supremo, a cassação dos vistos, eventualmente, de Alcolumbre e Hugo Mota. O senhor está encampando agora essa investida no impeachment de Alexandre de Moraes. O senhor endossa a posição do seu irmão Eduardo? Davi Alcolumbre deve sofrer sanções caso não leve adiante esse pedido? Eu acho que o presidente Davi Alcolumbre tem que cumprir com a sua obrigação de presidente do Senado
e dar prosseguimento aos pedidos de impeachment que tem um fundamento jurídico muito claro, muito óbvio, muito objetivo. E não pode, o erro que está sendo cometido no Brasil há algum tempo é exatamente essa relação de parece que assim, olha, eu vou blindar um ministro do Supremo porque senão vão me acusar de estar fazendo alguma confusão institucional, portanto eu não vou botar para frente de jeito nenhum. Isso é uma disfunção da nossa democracia, isso é um descumprimento da Constituição Federal. E, mais uma vez, isso é o que está motivando o Alexandre de Moraes a fazer o que faz de forma impune. Eu já tentei falar com o presidente Davi Alcolumbre, ele me respondeu que está em viagem, volta na primeira semana de agosto, se não me engano, e que quer conversar comigo. Eu queria muito explicar para ele esse meu pedido de impeachment do Alexandre de Moraes e dar uma clara percepção de qual é o ponto de vista que eu acho que vai acontecer com o Brasil, que vão ser dias muito ruins, porque o Lula não quer resolver o problema, não tem competência, sequer é recebido. Se o Eduardo Bolsonaro tem portas abertas na Casa Branca, porque ele construiu essa relação ao longo dos anos e ele tem credibilidade para fazer esse tipo de relacionamento. Agora, não dá para achar, o Tainá, Jussara, Clarissa e Uribe, não dá para achar que o Eduardo Bolsonaro manipula o Trump. Cá para nós. O presidente da maior potência econômica, da maior potência militar, da maior democracia do mundo, agora está sendo manipulado pelo fritador de hambúrguer, como ele era ridicularizado até pouco tempo. Um presidente da República, ele ouve inputs, ele tem informações que são realmente seguras e confiáveis, diferente do que a gente tem aqui na BIM no Brasil, ele tem as suas fontes muito confiáveis e informações precisas. Uma das fontes de informação do Trump é o Eduardo Bolsonaro. Ele tem diversas outras. E as sanções que ficam sendo anunciadas pelo Eduardo Bolsonaro nada mais são do que as mesmas ferramentas que o Trump está utilizando para tratar das relações que ele tem interesse em todos os países do mundo. Então não está inventando a roda. Essa lei, a lei Magnitsky, se não me engano, é da década de 70. Não é nada novo, já foi aplicado diversas vezes e agora está se enquadrando, ao que tudo indica, também para Alexandre de Moraes, pela total violação dos direitos humanos que ele está fazendo, principalmente com cidadãos e empresas americanas. Agora, senador, duas perguntas rapidinho, Clarissa, na sequência. O senhor está falando do pedido de impeachment. Caso haja o pedido de impeachment, vocês não dariam a Lula a possibilidade de indicar um outro ministro do Supremo? Não seria um cenário ainda pior na avaliação da direita? E segundo, tem tido uma discussão muito grande em relação à escolha de Jair Bolsonaro para 2026. Tem muito integrante do centro-direita defendendo o nome de Tarcísio de Freitas. Jair Bolsonaro tem um deadline? Ele deve escolher quando esse seu sucessor? Olha, vamos por partes aí. É óbvio que o presidente Bolsonaro não tem deadline nenhum. Se ele tem esse tamanho todo hoje, é porque há um reconhecimento da grande parcela da nossa sociedade que ele é uma pessoa que está sendo justiçada, uma pessoa que foi um bom presidente, que fez um bom governo, as pessoas tinham segurança pública, as pessoas tinham um emprego, a economia ia bem, você teve a menor taxa de juros do século, que foi em 2021 de 1,9%, a taxa Selic. Então, assim, tem essa memória, as pessoas fazem a comparação. Agora, os partidos que quiserem lançar algum candidato, eles têm o direito de fazer isso. A única certeza que eu tenho, Uribe, é que o Lula não será mais presidente do Brasil a partir de 2027. Isso é a única convicção que eu tenho. Se vai ser o Bolsonaro, se vai ser alguém apoiado por ele, isso aí só o tempo, só Deus sabe. Tá? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ele tem o direito de se sentir injustiçado. Ele hoje é inelegível por duas questões esdrúxulas, que a gente fala a exaustão, por uma reunião que ele fez com embaixadores e porque subiu num carro de som aqui no 7 de setembro do pastor Silas Malafaia, ele foi declarado inelegível. Aquela célebre frase do ministro do STJ, na missão dada, missão cumprida. As pessoas percebem isso. Isso é uma questão que é de conhecimento público já. Então, óbvio que ele tem o direito de defender até o fim a sua candidatura. Então, não adianta querer impor a ele ou pressioná-lo, Uribe, para ele escolher um candidato hoje, a partir de 1º de janeiro, ou ele registrar a candidatura dele e ver o que acontece no TSE, e se acontecer alguma coisa errada, ele bota outro nome na chapa. Isso é uma coisa que é uma decisão que cabe apenas a ele. Eu, como filho, e às vezes me colocam aí nas possibilidades de candidatura para sucedê-lo, eu não tenho nem conforto de tratar esse assunto com ele, porque é um desrespeito que, para qualquer um ser candidato, ele tem que continuar inelegível, ele tem que continuar sendo perseguido. Eu só não lembro qual foi a sua primeira pergunta, Uribe, desculpa. Não, era só sobre caso haja o impeachment de Alexandre de Moraes. Seria uma indicação de Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo ministro. Os senhores não têm apreensão em relação a isso?
Nenhuma, porque a partir do momento que for cumprida a Constituição e a lei com relação ao Alexandre de Moraes, e ele deixar de ser ministro do Supremo, eu duvido que qualquer outro indicado, inclusive pelo Lula, vai ter a audácia de continuar bagunçando a democracia como Alexandre de Moraes bagunçava. Então nós já teremos uma configuração melhor do Supremo sem Alexandre de Moraes lá. Então não tem nenhuma preocupação com relação a isso. A Clarissa Oliveira vai fechar a entrevista contigo, Clarissa. Senador, o senhor falava agora há pouco sobre o fato de o presidente Donald Trump não ser manipulado pelo seu irmão. A gente concorda que o homem mais poderoso aí, chefe de uma nação como essa, claro, tem seus próprios objetivos, mas o senhor não acha que o bolsonarismo também acaba sendo usado como ferramenta para que Donald Trump consiga cumprir os seus próprios interesses, porque há interesses comerciais que cabem a ele. Talvez ele esteja usando esse discurso da liberdade de expressão de Bolsonaro não para defendê-lo, mas para obter vantagens comerciais para o seu próprio país. O senhor não acha também que o bolsonarismo acaba sendo ali uma ferramenta mesmo para o presidente dos Estados Unidos? Não, eu acredito que o Trump está pensando é assim, para que eu vou esperar o Brasil chegar num status de Venezuela para tomar sanções, para tomar providências, né? Enfim, para defender os interesses norte-americanos daquele país? Eu acho que ele está dando medida preventiva. Olha, como eu estou vendo que isso vai acontecer, você pode chamar o Trump de um monte de coisa, mas ele é uma pessoa que não é burra, e ele sabe fazer análise de cenário, ele tem os melhores quadros ao seu lado para fazer análise de cenário. Ele já está enxergando para onde vai o Brasil e ele pode estar tomando alguma medida para evitar que isso aconteça, porque as ditaduras começam assim. Você começa a perseguir um adversário político aqui, outro ali, você cerceia liberdade de expressão, você quer proibir um veículo de imprensa de fazer uma entrevista com relação a alguns temas, né, com algumas pessoas, você tira perfis de redes sociais contra o que diz a lei do marco regulatório da internet. É o que o Alexandre de Moraes está fazendo há algum tempo já. Então a gente tem claros sinais aqui provas de que o Brasil não está mais numa democracia plena, e esse pode ser o interesse do Trump, evitar que o Brasil chegue nessa boca rota, evitar que o Lula abrace o Brasil e pule junto com o Brasil precipício abaixo, porque é o que ele está fazendo, e com toda a felicidade do mundo, não esconde de ninguém, quando ele toma postura diferente de todos os outros líderes de países do mundo, que sentam para negociar, que tem portas abertas, e o Lula fazendo o que está fazendo, como é que ele vai querer ter porta aberta se ele está todo dia xingando o Trump, ameaçando? Não, quem tem que taxar os Estados Unidos sou eu, não é ele que tem que me taxar. É só bravata, é só beira infantilidade o que ele faz. Uma pessoa que não está à altura de um cargo de presidente da República e é um irresponsável que está levando, ele sim está levando, junto com Alexandre de Moraes, o Brasil para esse patamar de lixo que nós estamos chegando. E a gente vai lutar com todas as forças para que isso não aconteça. Essa é a nossa luta. Jussara, remata rapidamente. Rapidinho, senador. Por que o senhor apagou aquela publicação em que o senhor pedia o recuo da tarifa de 50% quando houve a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando já estava em Lisboa? Jussara, eu quando apertei o send ali, eu já me arrependi na hora. Tá? Porque eu não quero, né, ficar parecendo que eu tô fazendo alguma análise se o Trump está certo, se o Trump está errado. E eu me entendi naquele momento que era melhor eu tirar, por mais que soubesse que teria a repercussão, né, que eu sei que os meus posts são monitorados, ainda mais no momento que o Brasil está, e eu sei a minha posição nesse xadrez político aqui no Brasil, eu preferi retirar porque eu me arrependi da postagem. E eu acho que a gente tem que tratar com muito mais seriedade e analisando todo esse contexto que eu trouxe para vocês aqui hoje, para tomar as decisões certas e, mais uma vez, para concluir, a solução dos problemas está aqui no Brasil. Você que é empresário e está preocupado, procure aquele ministro do Supremo que você tem um relacionamento, as lideranças políticas no Congresso que você tem um relacionamento, procure o presidente Lula e peça para ele ter mais responsabilidade nas suas falas, para que em algum momento as portas da Casa Branca possam se abrir para começar uma negociação. Obrigada, senador Flávio Bolsonaro, por essa conversa, uma entrevista ao Bastidores CNN. Eu agradeço também a nossa analista Jussara Soares, que fez a ponte para trazer o senador ao jornal hoje. Agradeço a Clarissa Oliveira e a todo o time do Bastidores. Até uma próxima, um bom trabalho. Bom descanso ainda, né, senador? Até o retorno do recesso. Não estou conseguindo ter descanso, não, mas obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde, bom trabalho a todos. Obrigado, senador. Espaço sempre aberto para o senhor aqui no Bastidores CNN. Obrigado.